e um novo nascimento. Então, quando nós falamos do Evangelho da Graça, existe um ponto que muitas pessoas têm dificuldade de entender, ou muitas vezes se fecham para isso, resiste isso. Mas essa é a verdade do Evangelho em Cristo Jesus. Diga assim: na cruz, Deus perdoou todos os meus pecados. Amém, querido? Todos os seus pecados foram perdoados por meio de Cristo Jesus. Diga para o seu irmão, fala para ele: você está completamente perdoado. Por que é importante nós falarmos sobre isso, irmãos? Porque a vida cristã, ela só começa a acontecer realmente quando você entende que você está perdoado por Deus. Quantos entendem isso? É interessante que muitas vezes nós vemos nos evangelhos que Jesus ia realizar um milagre, e aí então ele falava antes do milagre: filho, os teus pecados estão... Por quê? Por que as pessoas precisavam ouvir isso? Porque elas só conseguiam ter fé para a cura, fé para o milagre, ao saber que elas estavam perdoadas. Porque muitas entendiam o seguinte: eu estou sofrendo isso por causa de um pecado que eu cometi. E você sabe, muitos crentes hoje em dia vivem assim. Eles enxergam, olham para a vida deles e falam: puxa, isso aqui não está avançando, isso aqui não está acontecendo na minha vida. Será que eu cometi algum pecado? Alguém já pensou assim? Alguém conhece alguém que já falou a respeito disso? Ou pensa assim a vida cristã? Então ela olha para si e fala: puxa, eu preciso me examinar para tentar entender aonde foi que eu pequei para estar passando por aquilo que eu estou passando hoje. E essas pessoas vivem então de um senso constante de condenação e acusação. Por isso a vida cristã, ela depende completamente de você saber que você em Cristo Jesus já está completamente perdoado. Posso ouvir um amém? Você é perdoado. E porque você é perdoado em Cristo, hoje você pode desfrutar das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Amém, querido? Nós desfrutamos das bênçãos porque nós estamos em Cristo Jesus. Então você precisa entender isso, que você foi totalmente perdoado. Muitos acreditam que eles foram perdoados até o dia que se converteram. Então, o camarada, ele vem para a igreja, ele participa de um culto, e o pastor faz um apelo, ele levanta a mão, e aí então, o pastor ora por ele, aí ele fala: puxa, hoje eu estou perdoado. Eu me sinto perdoado. E muitos até ensinam isso, que você é perdoado até o dia que se converteu. Mas depois de se converter, meu amigo, cada dia agora é uma luta constante, né? Tem até uns louvores que falam, né? É o santo lutando contra o pecado. Todo dia você tem que vencer o pecado. É aquela luta constante. Quem já ouviu umas musiquinhas assim, uns louvores assim? Aí você fala: isso é de Deus. Eu tenho que lutar contra o pecado, porque senão eu não vou vencer. Mas quando nós olhamos o Evangelho, a nova aliança, nós vemos que na verdade nós já morremos para o pecado. Amém, irmãos? Você está como morto para o pecado. Então, muitos dizem que depois que a pessoa se converte, ela não está mais totalmente perdoada. Porém, a verdade é: Jesus morreu por todos os nossos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados há mais de 2000 anos atrás. Você nem era nascido, mas Ele já havia morrido por todos os seus pecados. Amém, querido? E hoje você recebeu a palavra, abriu o seu coração, Jesus mora hoje no seu coração, e você então pode ter convicção que de fato você é perdoado. Qual que é a condição para sermos perdoados, irmãos? Quem sabe? A condição primeiramente é crer. Diga: crer. Então eu preciso crer com o meu coração que Jesus veio do céu, morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Amém, queridos? Eu preciso crer nisso. Eu preciso crer que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu Salvador. Mas não basta crer, eu preciso também o quê?
falar, declarar, confessar Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador. Então, quando um homem, uma mulher crê e declara, confessa, ele então está perdoado. Amém? Perdoado. Porque o sangue é aplicado sobre a vida dele, sobre a vida dela, completamente. Agora, irmãos, depois de se converter, você vai pecar, sim ou não? Um sim meio tímido, né? Um sim meio envergonhado. Como é que você sabe, pastor? Me converti verdadeiramente, mas eu peco. Pois é, todos nós pecamos. Por que que nós continuaremos a pecar? Não tem jeito. Sabe por quê, querido? Você ainda tem uma parte da sua natureza que se chama carne. Diga carne. Não faça isso, mas se você apertar o irmão aí do seu lado, você vai ver que ele tem carne ainda. Ele não virou um anjo. Ele ainda vai falhar. Ele ainda vai pecar. Mas nós estamos em Cristo Jesus, amém, irmãos? E o Senhor tem perdão para nós. Você entende isso? Porque há uma cachoeira do sangue de Cristo jorrando sobre a sua vida constantemente. E qual que é o trabalho então do diabo? Segundo Apocalipse, nós vemos lá que Satanás acusa os filhos de Deus de dia e de noite. E o que que ele acusa? Ele acusa dizendo o seguinte: você não está sendo um crente bom o suficiente. Sempre falta alguma coisa para você ser aprovado por Deus. Mas a verdade, queridos, olha para cá, por meio das suas obras você nunca vai conseguir ser aprovado. Somente somos aprovados por causa de Cristo. Amém, querido? Porque Ele nos justificou. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Jesus é o nosso representante diante de Deus. Então você é perdoado hoje, não porque você merece, mas porque você está em Cristo Jesus. Amém, queridos? Por isso que há o sangue de Cristo sobre nós, não como umas gotinhas simplesmente, não, mas uma cachoeira jorrando sangue. Nós estamos debaixo dessa cachoeira. Então, ao pecar, você precisa ter convicção que por meio do sangue de Jesus Cristo você é lavado. Por isso que nele nós somos santificados. Amém, irmãos? Eu gosto quando Paulo fala ali para a igreja de Corinto, não sei se você já leu isso, mas aquela igreja tinha muita confusão. Eu falei semana passada aqui. No dia da ceia os irmãos enchiam a cara. No dia da ceia os irmãos comiam para não comer em casa. Então dane-se quem não chegou a tempo. Eu vou comer aqui a comida. Então era uma confusão naquela igreja. Tinha um rapaz que acabou tendo relação com a sua madrasta, diz Paulo. Entre outros pecados que nos nossos dias nós olharíamos e falaríamos: que é isso? Nossa igreja está muito melhor que aquela. Mas é interessante que Paulo escreve aos Coríntios dizendo: aos santificados em Cristo Jesus. Amém? Mas peraí, Paulo, como assim santos em Cristo, santificados em Cristo? Os caras vivem uma vida totalmente errada. Mas ele enxergava quem eles eram em Cristo. Amém, irmãos? E em Cristo nós fomos santificados. Amém, irmão? Por isso você precisa entender que, eu sei que esse ensino para muitos gera um medo, né? Então, um pastor falar, um líder falar a respeito da graça, muitos evitam. Por quê? Porque eles entendem que se as pessoas não tiverem medo de Deus, se as ovelhas não tiverem medo de Deus, elas vão para a vida louca, que não é o seu caso, amém, querido? Elas vão pintar e bordar. Então é melhor falar do juízo de Deus, da ira de Deus, que Deus está irado. E aí então, estava ouvindo um irmão falando, né, que no dia da ceia, na igreja, era o dia dos irmãos ouvirem: vocês são completamente indignos. Avalia se você pode participar da ceia mesmo. Mas deixa eu te falar, querido, Jesus justificou. Amém?
Nós somos salvos pela graça e não por meio das nossas obras, amém? O problema é que muitas vezes nós misturamos o que era a velha aliança com a nova aliança. Na nova aliança nós só somos salvos unicamente por meio de Cristo Jesus. Então quer dizer que Deus não fica mais irado, pastor? Sim, Deus, obviamente, vai ficar irado. E esse tempo se chama grande tribulação. Mas hoje nós estamos no tempo da graça de Deus. Amém, querido? Todo aquele que abriu seu coração para Jesus, confessar que reconhece Ele como Senhor e Salvador, Paulo diz lá em Romanos, vamos ler isso, que é salvo. Então a ira de Deus virá um dia, mas ela não virá sobre os filhos de Deus, amém, irmãos? Virá sobre este mundo que rejeitou a mensagem da graça, porque Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Não foi isso que ele disse? Amém? Então lá em Colossenses, Paulo diz, 2, verso 13, ele diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. E o que ele fez por nós? Perdoando todos os nossos delitos, todos os nossos pecados. Então ele lhe deu vida no momento em que você creu que foi perdoado. Só há novo nascimento onde há pregação a respeito do sangue de Cristo. Amém, irmãos? Então se você ainda não nasceu de novo, creia em Cristo Jesus, e você será salvo, e a tua casa também vai ser salva. Esse é o Evangelho de Cristo, amém, irmãos? Então Deus nos deu vida, e nesse momento Ele também nos perdoou. Então perdão dos pecados sempre produz novo nascimento. Alguém que é perdoado, ele então nasce de novo em Cristo Jesus. Efésios 1, verso 7, olha o que diz o texto: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então essa graça de Deus é muito rica, e ela então removeu todos os nossos pecados. Diga assim: eu fui redimido. Diga para o seu irmão, fala para ele: você foi redimido. Amém? Essa é uma palavra bonita, ela significa o seguinte: que a sua dívida foi paga. Você devia muito para Deus, e seria impossível você pagar, mas Jesus Cristo veio e pagou a dívida para você. Amém, querido? Eu sei que talvez falando sobre isso você fala: puxa, pastor, hoje está chovendo no molhado, Eu já sei disso, mas acredite, essa é a base para você ter um relacionamento com Deus. Saber que você é perdoado, saber que Ele não é contra você, mas Ele é por você. Ele não está guerreando contra você, não, Ele está do seu lado. Até momentos de lutas, você precisa crer, Ele é por você e não contra você. Ah, mas você não sabe o que eu fiz no passado, pastor. Mesmo assim, Ele é por você, não contra você. Por quê? Porque você está em Cristo Jesus. Amém? Ah, mas eu ainda não aceitei a Cristo. Então essa é a noite de você abrir o seu coração para Jesus e ser reconciliado com Deus por meio de Cristo. Então redenção é isso, pagar a dívida. Isso já aconteceu na cruz do Calvário. Colossenses 1, verso 13 ao 14 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, apenas por meio de Cristo nós temos essa redenção. Não há outro jeito. Pastor, não tenho que fazer o bem para os pobres. Claro, você pode fazer, mas isso não garante a sua salvação. Amém? Ah, mas eu preciso fazer algo pela humanidade, eu creio que assim eu serei salvo. Não, você pode fazer e é bênção. Até porque nós somos salvos para as boas obras, amém, irmãos? Mas a única coisa que nos salva é o sangue de Cristo Jesus. É crer em Cristo. Então quando seus pecados foram perdoados, você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, você crê que na cruz Jesus levou os seus pecados? Quantos creem? Diga amém. Jesus derramou o seu sangue por todos os seus pecados, você crê nisso, amém?
Então quando você crê, você nasce de novo, e agora você não está mais debaixo da ira de Deus. Fala para o seu irmão, Deus não está irado com você. Não. Olha para cá, querido, você não precisa ficar com medo de Deus. Amém, querido? Quando falamos sobre medo, né? Óbvio, a Bíblia fala a respeito do temor, até na Nova Aliança, Pedro fala, e tememos a Deus, porque isso fala de respeito, de honra. Mas é muito ruim quando um filho teme tanto o pai, que ele nem quer falar com o pai. Se distancia do pai, porque tem muito medo do pai. Não deve ser assim, amém, irmãos? Mas acredite, o diabo vai trabalhar na nossa mente para que nós enxerguemos que Deus está contra nós, ou que Deus está irado conosco. Aconteceu algo, um problema, apareceu uma enfermidade, bati o carro, aconteceu alguma coisa, o que eu fiz? Que Deus está tão irado comigo. Muitos chegam a essa constatação. Não é verdade, irmãos? Aí fica caçando, o que eu fiz? Será que foi a resposta que eu dei para meu filho? Será que foi a forma que eu tratei minha esposa? Será que foi no trabalho? Já sei, foi o dízimo que eu não entreguei lá, aquele dinheiro, foi isso, é a ira de Deus. Então ele vive debaixo de um senso constante de que Deus está de mal com ele, que Deus não é por ele. Mas é óbvio, querido, eu vou falar sobre isso. Nós temos que caminhar hoje nessa nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Mas se pecarmos, lembre-se, nós temos um advogado diante do Pai, que é Cristo Jesus. Você tem que entender isso e ficar em paz em relação a isso, porque senão você não vai ter um relacionamento com Deus que deveria. Então a sua vida cristã, ela realmente só começa no dia que você perde o medo de Deus. Pergunta para o seu irmão do lado aí, você tem medo de Deus? Aquele negócio, né? Se a gente fala assim, e se você morrer? Se eu morrer eu vou para a glória, aleluia. Mas você quer morrer? Não. Mais para frente, daqui a alguns anos, aí sim pode ser que chegue a minha hora. Nunca queremos, né? Que chegue a hora, né? Ninguém quer partir desse mundo, mas é fato, um dia partiremos desse mundo. Amém? Então, quando nós falamos aqui sobre o medo, né? Há muitos que se relacionam com Deus baseado no medo. Quem se relaciona com Deus baseado no medo, ele está fora da graça. Então ele fica com uma mentalidade, com pensamentos constantemente de que está devendo para Deus. De que está devendo. Nunca faz o suficiente. Entende, irmãos? Nunca está fazendo aquilo que... Não, você precisa entender. Só há um que fez algo suficiente, Cristo Jesus. E nos justificou. Amém, irmãos? Por isso, não podemos ter medo dessa graça de Deus. Diga para o seu irmão, não tenha medo da graça. Você sabe, uma situação muito comum, principalmente com novos convertidos, é cair no mesmo pecado muitas vezes seguidas. Então o cara se converte, mas ele ainda está naquele processo, né, irmãos? Porque, vamos imaginar uma pessoa, né, ela tem ali, sei lá, 30, 40 anos de idade. E aí ela vive uma vida no pecado constantemente. E aí ela vem para a igreja, ela ouve a palavra, ela crê, ela recebe a salvação. Mas a alma, ela está num processo de transformação. A mente está num processo de renovação. Então se ela falava palavrão, acredite, ela ainda vai continuar por um tempo falando palavrão. Sim ou não? Vai. Se o camarada ele era viciado em pornografia, provavelmente ele ainda vai ficar ali um tempo. Claro, não podemos limitar o poder de Deus, amém? Deus pode mudar a vida da pessoa de um dia para o outro, não é? Mas normalmente há um processo dessa conversão. Então no espírito ela já está salva, porque ela creu, mas a alma dela ainda está num processo de renovação. Então às vezes ela vai soltar falando algo que não deve, né? Agir de maneira que não deve, pensar coisas que não deve pensar, porque ela ainda está nesse processo de um novo convertido. Mas qual o problema?
Às vezes há novos convertidos que eles pecam, e aí infelizmente há irmãos que falam, puxa, você ainda está cometendo esse pecado? Então você não creu, então você não está salvo, você não entregou a sua vida a Jesus. Mas ninguém sabe quem de fato já nasceu de novo em Cristo. Eu sei de mim, amém? Eu sei a minha história com Deus, eu sei a minha experiência com Deus. Mas assim, muitas vezes nós nos tornamos religiosos. Às vezes, irmãos, precisamos entender que às vezes há pessoas que estão indo numa igreja evangélica, mas nunca nasceram de novo. Você sabia disso? Que não seja o seu caso em nome de Jesus. Eu vou falar aqui alguns sinais do novo nascimento, para você ficar tranquilo. Mas é um fato. Às vezes há pessoas que elas estão numa outra igreja que, às vezes, o que prega ali, às vezes é uma heresia, mas ela se converteu. Por quê? Porque ela abriu o coração um dia para Deus, e o Senhor está movendo na vida dela, transformando ela. Os irmãos entendem isso? Então não dá para colocar um parâmetro. Por isso nós devemos entender que, claro que nós zelamos aqui por ensinar a palavra corretamente, o Evangelho, a nova aliança, mas devemos entender que esse pecado que às vezes é cometido por um novo convertido, ele está ali num processo, e ele precisa entender que apesar das falhas, o sangue está sobre a vida dele, amém, querido? Por isso ele tem um acesso a esse perdão de Deus. João 1,29 diz, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do... Então quem é que tira o pecado? É você mesmo? Não, Jesus tira o pecado. É Ele quem tira o pecado. Então para nascer de novo, o Novo Testamento diz muitas vezes e explicitamente que eu preciso crer no coração e confessar com a boca. Vamos ler Romanos 10, verso 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás o quê? O apóstolo coloca mais alguma condição? Sim ou não? Não. Se você crer e confessar, você então será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, ninguém está automaticamente salvo, né? Então há pessoas que elas creem, né? Aí tem um universalismo que crê no seguinte: Deus é bom, todos serão salvos. Nós não cremos nisso, é do diabo. Amém, querido? Só há uma forma do homem ser salvo: crendo em Cristo Jesus, no seu coração, confessando com os seus lábios, amém? Então é preciso crer de maneira individual, porque a salvação ela é individual. Então esse ato de crer é estender a mão da fé e pegar o presente que Deus está dando. Qual é o presente que Deus dá? A salvação. Esse é o presente mais importante que você pode receber, a sua salvação. A certeza, quando eu partir desse mundo, estarei com Cristo na glória, amém, irmãos? Isso é imprescindível. Então, ao ser salvo, qual o passo que eu preciso dar depois disso? É o batismo nas águas. Então, quando eu me arrependo do meu pecado, então eu sou salvo. Agora o próximo passo é o batismo nas águas, e nós teremos em dezembro, amém? Você que ainda não se batizou e quer se batizar, já pode ir se preparando. Hebreus 9, verso 12, diz o seguinte: não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Se você substituir a palavra aqui, redenção, por perdão, podemos entender então que por meio de Cristo nós temos perdão eterno. Esse perdão eterno já foi lhe dado, porque você em Cristo já viveu essa redenção, amém, irmãos? Então há esse sangue sobre nós, que nos perdoou completamente. Qual é a questão? Muitos ficam com receio de profanar o sangue, porque pecam. E deixa eu te falar, querido, é inevitável, você vai pecar. Amém? Seja num pensamento, seja um momento de cabeça quente. Então há pessoas que falam assim: não, eu fiz isso porque eu estava com a cabeça quente. Deixa eu te contar, a cabeça quente é você normal, só que colocando para fora o que está dentro de você. Amém? Ah, pastor, tal situação me deixou daquele jeito, fiquei estressado, cabeça quente, falei mesmo. Então, é porque na verdade, isso já estava dentro de você, só foi exposto. Porque antes você tentava maquiar, mas agora expôs tudo, porque esse é você.
a sua natureza humana, carnal. Amém, irmãos? E aí então, quando nós olhamos aqui para o Antigo Testamento, nós ficamos com esse receio de profanar o sangue quando peca, mas quando nós olhamos para a Antiga Aliança, nós vemos que o povo de Israel ali, eles criam no sangue de bichos, que eram então sacrificados para que eles pudessem receber o perdão, e eles criam muitas vezes melhor do que nós, ou mais do que nós. Então você sabe que no Velho Testamento, uma vez por ano, o povo de Israel se reunia para o dia da expiação, conhecido como Yom Kippur. Até hoje eles vivem isso. E aí então, todo o povo se reunia nessa expectativa. O sacerdote vai entrar ali no tabernáculo, ele vai então, de alguma maneira, aspergir o sangue sobre o propiciatório. Vamos ver qual vai ser a resposta de Deus. Se o sacerdote morrer, é porque vai vir um ano difícil para nós. Mas se o sacerdote sair de lá com as mãos erguidas, é porque virá um ano de bênção, porque Deus nos perdoou, cobriu os nossos pecados. Amém? Então quando o sacerdote saía com as mãos erguidas, eles ficavam cheios de alegria, porque eles tinham agora paz. Deus está conosco, vai ser um ano de bênção, vai ser um ano de prosperidade, porque Deus nos perdoou. Deixa eu te contar, querido, você já foi perdoado eternamente por meio de Cristo Jesus. Sangue daqueles animais, sacrifício daqueles animais, davam para aquele povo uma consciência de perdão temporária, mas nós fomos perdoados eternamente, e não tem nada a ver com você, entenda isso. O problema de muito crente é que ele quer se colocar muito na equação, mas não tem nada a ver com você, tem a ver com Cristo. Amém, querido? Tem a ver com Ele. Não tem aquela canção, tem tudo a ver com Ele? É isso. Então tem tudo a ver com o que Cristo fez por nós. Então um bode levava uma nação inteira a ter paz por um ano, mas infelizmente hoje muitos crentes não conseguem ter paz nem mesmo por um dia, achando que Deus não é por eles, porque acham que a todo momento estão pecando, e por isso precisa a todo tempo pedir perdão. Deixa eu te contar uma coisa, talvez você não saiba, às vezes há pecados que você comete que você nem percebeu, sabia disso? Quantos entendem isso? Às vezes há pecados que você comete que você ainda nem percebeu, nem trouxe luz, Deus ainda não te trouxe luz, clareza espiritual. Mas até esses pecados o Senhor já te perdoou, porque você está em Cristo. Amém, querido? Você está em Cristo Jesus. Hebreus 8, verso 12, olha o que diz: pois para com suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados o quê? Jamais me lembrarei. Mas qual o problema? Nós lembramos a Deus constantemente. Deus, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Lembra daquele dia, aquele ano, aquele verão passado, né? E nós lembramos a Deus e tentando justificar aquilo que nós estamos passando no nosso dia a dia. Mas deixa eu te contar, se Deus não lembra do seu pecado, esquece Ele também. Amém, querido? Porque já foi perdoado por meio do sangue de Cristo Jesus. Então não fique lembrando aquilo que Deus já esqueceu. Eu me lembro, ainda novo convertido, como isso acontecia comigo constantemente. Eu ia ajoelhar para orar e vinha na minha mente todos os pecados que eu havia cometido há 200 anos atrás. E aí eu primeiro ficava 5 minutos pedindo perdão para Deus. Deus, me perdoa aquele dia. Ai, Deus, me perdoa. Me perdoa. Achando que tantas vezes pedindo perdão, aí então uma hora Deus ia falar, 50 vezes pediu perdão, então está perdoado. Mas não é assim. Nós já temos o perdão de Deus. Amém, querido? Já temos o perdão de Deus. Então, quem está dizendo que Deus não lembra, não sou eu, mas sim o apóstolo Paulo aqui. Então lá em Hebreus 10, 17, né? Acrescente também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Então, isso aqui é o Evangelho. Amém, irmãos? A nova aliança. Então as pessoas têm medo de muita graça, porque ficam com medo de os crentes saírem. Pastor, que mensagem perigosa é essa? Porque quando você fala que está perdoado, tem crente que vai pintar e bordar. Ele vai para o mundão, ele vai para a vida doida.
Aí que está a questão, que nós percebemos quem nasceu de novo ou não. Quem nasceu de novo se torna alérgico ao pecado. Amém, irmãos? Então quando você crê na mensagem, abre seu coração para Jesus, e você nasce de novo, a Bíblia diz que no momento em que você nasce de novo, Deus tira de você um coração de pedra. Porque você tinha um coração de pedra. Ah, mas eu era tão bonzinho. Mas era um bonzinho com coração de pedra. Deus tirou o coração de pedra. E agora Deus colocou em você um coração novo. Amém, querido? Um coração de carne. Um coração de alguém que agora tem Cristo Jesus. Então, quem crê que foi perdoado e nasce de novo, naturalmente, olha para cá, querido, ele quer o quê? Fazer a vontade de Deus. Ele não vai fazer obrigado, porque o pastor viu, porque o líder está em cima, rapaz, já tem que fazer as coisas certas. Não, ele faz por quê? Porque ele percebe dentro dele, eu quero fazer a vontade de Deus. Não é porque ninguém está na minha cola, não. Amém? Então antes, esse camarada era escravo do pecado, mas você agora em Cristo é escravo da justiça. Vamos ler isso lá em Romanos 6,17. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, todos nós éramos escravos do pecado, amém, irmãos? Até os mais cheirosinhos, mais bonitinhos. Contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina, a que fostes entregues. Então hoje o Espírito de Deus, ele está operando em nós, para que nós façamos aquilo que Ele quer. Então o Espírito Santo, ele vai colocar vontades dentro de você, que você vai achar que é sua, mas não é sua, é dele. Amém? Você vai começar a ter desejo de fazer coisas que antes você não tinha, e vai achar, puxa, eu acho que é a influência dos irmãos. Não, é o Espírito Santo de Deus trabalhando em você. Amém, irmãos? Para você entender melhor isso, a minha filha Laura detesta brócolis. Se ela vê a irmãzinha dela comendo, ela sai correndo. Ela detesta banana. Se ela vê a irmãzinha comendo, ela sai correndo. E isso, olha para cá, irmãos, por mais que eu fale, filha, você tem que comer, isso é importante, para você estar saudável, come o brócolis, come a banana. Ela vai falar o quê? Não quero, não gosto. Só tem uma forma de eu resolver isso. Só uma. Se eu pudesse entrar dentro dela e mudar, colocá-la no reloginho, agora eu aceito banana e brócolis. Entende isso? Foi isso que Deus fez com você. Antes você só queria o pecado, só queria pecar, você era o pecadeiro, só dava pecado. Era escravo do pecado. Mas um dia você nasceu de novo. O que aconteceu? Deus, dentro de você, ligou o botãozinho do seu espírito. E agora você quer as coisas de Deus. Ninguém tem que ficar obrigando você. Eu sei, o pastor quer cooperar com Deus, aí ele fala, manda lá uma mensagem, irmão, tem culto hoje, vai para o culto. Mas antes do seu pastor falar, o Espírito Santo já falou com você, hoje é dia de culto. O que você vai fazer? Vai ficar vendo o jogo do Corinthians até que hora? Vai passear, vai ficar aí debaixo da coberta aí vendo Netflix. Entendeu? Então, nós não temos esse poder de mudar ninguém, mas o Espírito Santo de Deus tem. Amém, irmãos? Então ele opera em nós o querer. Então parece-me então que Deus não tem medo do que os crentes realmente querem. Porque, segundo Paulo diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Superabundou a graça de Deus. E essa graça de Deus operando em nós, ela nos torna alérgico ao pecado. E desculpa o termo, mas viciados em Cristo. Desejosos de Cristo. Querendo mais de Deus. Amém, irmãos? Diga para o seu irmão lá, fala para ele, você se tornou alérgico ao pecado. Fala para outro aí. Você é alérgico, querido. Não tem jeito. Romanos 6, verso 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Deixa eu falar, querido, se você chegar perto de um morto
e falar um monte de coisa ruim dele, ele vai se levantar e reclamar com você? Por quê? Porque ele está morto. Amém? Mas tem crente que não entende que morreu por pecado. Se você chegar para ele e falar muita coisa que ele não gosta, ele vai te pegar. Ele não vai te perdoar. Porque ele não entendeu que ele morreu com Cristo para o pecado. Então ele vai guardar aquela mágoa, ele vai soltar os cachorros em você. Mas esse não é o seu caso, amém? Porque você morreu por pecado, entende isso. Então alergia é uma coisa muito séria, né, irmãos? Rinite, sinusite, bronquite, quem tem sinusite aí sabe. Às vezes alergia a algum alimento. Sabe que tem pessoas que já morreram só por conta de consumir um alimento que elas tinham alergia e não sabiam, não é? Então é exatamente a mesma coisa que acontece com os filhos de Deus. Presta atenção nisso, estou encerrando, irmãos, prometo. Quando o filho de Deus peca, ele fica mal. Mas não é porque fica mal devido a uma acusação do diabo. Ele fica mal porque ele sabe, isso aqui não tem mais a ver comigo. Eu até queria ir para aquela balada, eu até queria fazer tal coisa, eu até queria, mas está fora de mim isso, eu não consigo mais. Não tenho mais desejo disso. Claro, a carne ainda está presente, sim ou não? Está, mas como eu estou cheio do Espírito, eu não quero fazer a vontade da carne. É isso que Paulo nos ensina nas epístolas. Amém, irmãos? Então não é que eu tenho que agora lutar contra o pecado para vencê-lo, e aí então, e só então que eu vou ser um vencedor e tal, e serei salvo com Cristo. Não, eu já estou salvo, é tudo pela fé, eu já estou salvo, e eu já fui liberto do pecado. Amém, irmãos? Só que o sistema imunológico espiritual de um crente de verdade, amém, irmãos? Observe aqui que eu falei, crente de verdade. Porque tem crente de mentira? Tem. Que senta domingo após domingo num prédio de uma igreja, mas não muda. Continua pecador. E se morrer vai para o inferno. Mas não é o seu caso, fique em paz, calma. Calma. Porque quem nasce de novo se torna alérgico ao pecado. Quantos aqui percebem isso? Não, realmente eu não gosto de pecar. Eu não quero fazer isso. Agora, se eu pecar, eu realmente sinto que não fiz coisa certa. Quem é escravo do pecado, ele vive pecando e não percebe nada, para ele é normal. Mas para os filhos de Deus, não. Então a sua nova identidade em Cristo rejeita o pecado. E se você peca, isso vai gerar um alarme dentro de você. Ou seja, fiz algo que não devia ter feito. E quanto mais, presta atenção nisso, querido, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais você vai ficar sensível a esse alarme espiritual. Amém? Mais você vai perceber, porque você está cheio de Deus. E aí o Espírito Santo vai falar, isso não tem mais a ver com a sua natureza. Isso aqui você tem que abandonar. Mas eu não estou fazendo porque um pastor falou, um líder falou, mas porque o Espírito ministrou no meu coração. E isso faz diferença, amém, irmãos? Porque quando o irmão fala para você, ó, isso é pecado, para de fazer, você pode até parar, porque o irmão te constrangeu. Mas o que faz mudar você é quando Deus fala com você. É quando o Espírito Santo lá dentro fala, ó, chega, para com isso. Isso não tem mais a ver com a sua natureza. Você agora é de Deus. E aí então você decide, eu vou romper com isso. Isso é a obra do Espírito Santo dentro de você. Você não percebe, acha que é um pensamento seu, mas é o Espírito Santo trabalhando em você. Então é óbvio que nós pecaremos. O apóstolo João fala isso. Quem diz que não peca é mentiroso, porque nós pecaremos. Agora, quando nós pecamos, ficamos mal. Por quê? Você é filho. Diga para o seu irmão ao lado, fala para ele, você é um filho amado de Deus. E você, como um filho amado de Deus, tem a natureza da santidade de Deus dentro de você. E aí quando você vive algo, faz algo que está fora da santidade, isso vai te gerar um mal-estar. Você vai ficar ruim, porque isso não tem mais a ver com você. Não é saudável, amém, irmãos? Não é saudável. Você já viu aquele documentário de um homem que ele ficou não sei quantos dias comendo lanche do McDonald's? Quem viu isso? Amém, os irmãos não veio. Crente de verdade, aleluia. Pois é, o seu pastor já viu.
Mas é um documentário que ele decide ficar, não sei quantos serão, 30, 40 dias, não lembro. Mas todo dia era Big Mac de manhã, no almoço e na janta. Porque a gente olha e fala, puxa, é uma delícia. Quem quer ir no McDonald's aqui? Né? Talvez você levante a mão, eu quero e tal. Mas deixa eu te contar, é bom, é gostoso até. Mas no longo prazo faz muito mal. Sim ou não? Não é saudável. Amém? Assim também o pecado aparentemente é uma maravilha, dá prazer. Mas deixa eu te contar, faz muito mal. Não caia nessa. Amém, irmãos? Por quê? Porque você já está morto para o pecado. Isso não tem mais a ver com a sua vida. Então, naturalmente, as duas coisas que mostram que você nasceu de novo. Pastor, como eu sei que eu nasci de novo? Primeiro, alergia ao pecado. Você começa a ficar incomodado por pecar. Amém? Pastor, estou vindo na igreja, vai fazer 10 anos a igreja, tem 10 anos que eu venho, e eu estou pecando do mesmo jeito. Felizmente ele não nasceu de novo. Mas eu não acredito que você está aqui há 10 anos e não nasceu de novo. Então você foi transformado por Deus. Amém? Você começou a ter alergia ao pecado. Certas coisas você começou a rejeitar na sua vida. E outra coisa que veio quando você nasce de novo, é que você tem prazer em fazer a vontade de Deus. Você fica feliz. Então se chegar para um ímpio e falar para ele, domingo tem culto, vamos lá. Ele vai falar, esses crentes é chato. Que desculpa que eu vou dar? Eu não quero ir para o culto de jeito nenhum. Domingo à noite está numa igreja? Não quero. Mas o crente, o que ele fica? Com prazer, não veja a hora do culto, aleluia. Um crente cheio do Espírito Santo, ele fica ansioso. Eu quero receber a palavra dessa noite. Eu quero estar com os irmãos. Por quê? Porque ele quer fazer a vontade de Deus. Isso é um sinal do novo nascimento. Fome por Deus, fome das coisas de Deus. Posso ouvir um amém? Outro exemplo, quando você está magoado com alguém, o ressentimento acaba com você, lhe faz mal. O que é isso? Isso é a alergia se manifestando. Então se você sabe que o irmão tem algo contra você, você fica mal com isso. Você não quer ficar de mal com ninguém. Paulo diz, né? Que depender de nós, vive em paz com todos os homens. Então, essa é a vontade de Deus. Mas quando algo não está legal, fica essa alergia, né, desse pecado, da mágoa, do ressentimento. Então de alguma maneira tem que resolver. Romanos 6,18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Amém, querido? Você foi liberto do pecado. Então não preciso ficar lutando para não pecar. Não, eu fui livre dele. Eu estou liberto dele. Amém, irmãos? É pela fé. É pela fé. Mas eu estou liberto. E se a tentação vier, porque vai vir, sim ou não? Se a tentação vier, eu tenho que correr. Eu tenho que fazer de tudo para me afastar da tentação. Porque quem não confessa a tentação, não tem jeito, vai pecar. É uma consequência, depois da tentação, o pecado vir. Então a verdade é que Deus pegou um bisturi espiritual, cortou o seu coração, tirou um coração pecaminoso para fora e colocou um coração santo. Amém, irmão? Um coração que ama Deus, um coração que ama Jesus. Essa é uma parte da graça que a maioria das pessoas não sabe. Ou seja, elas ficam preocupadas com um certo ensino. Mas a verdade é que o Evangelho é isso. Ele fez tudo por nós. Nós acessamos pela fé. Amém, irmãos? Esse é o verdadeiro equilíbrio da graça. Portanto, sem o Evangelho, nós não compreendemos a graça. Sabemos que pecar é o caminho mais rápido para você ficar angustiado, para você ficar mal. Mas viver debaixo da graça, saber que você é perdoado, querido, isso traz paz para o seu coração. Isso traz descanso para você. Sabe, quando você vem aqui no culto e o pastor fala para você, você é perdoado, o Senhor está com você. Você começa a semana como? Aleluia, glória a Deus, vou para cima. As portas vão se abrir. Mas se você chega aqui e o pastor fala, Deus sabe o que você está fazendo, meu irmão. Lá no oculto do profundo, a sua hora vai chegar. Você sai como aqui do culto? Meu Deus, chegou.
juízo de Deus sobre a minha vida, as portas vão se fechar, o devorador vai vir, misericórdia, Senhor. Mas você está debaixo da graça de Deus. Há descanso para você. Descanse do Senhor. Não é na sua força, é naquilo que Ele fez por você, amém, irmãos? E aí então nós conseguimos compreender essa graça de Deus. Sem o Evangelho, você fica dependendo dos sentimentos para saber o quanto Deus te ama. Olha para cá, querido, Deus te ama e ponto final. Ah, mas eu não estou sentindo. Não interessa o que você sente. A vida cristã é pela fé, não é por sentimento. Amém? Ah, mas aconteceu isso, eu acho que Deus está com raiva de mim. Não importa o que você acha. Em Cristo nós fomos unidos a Deus. Em Cristo nós somos reconciliados com Deus. E Ele não quer o nosso mal, não. Os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz, são pensamentos bons para dar o fim que nós desejamos. Não é isso que diz a palavra? E é isso que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, por meio do Evangelho, Deus responde todas essas perguntas. Saiba constantemente, eu sou perdoado. Eu posso ficar seguro em Deus. Eu sei quem eu sou em Cristo. Isso transforma a sua vida, isso liberta a sua vida. Você começar a sua semana sabendo, Deus não é contra mim, Ele é por mim. Os pecados que eu cometi, Ele nem se lembra mais. Aleluia. A graça de Deus, então, é essa força dinâmica que opera em nossa vida, e ela nos faz dizer não ao pecado, e sim para fazer a vontade de Deus, mas não na força de alguém, apenas na força do Espírito, apenas no Espírito. Amém, querido? Não é na religião, não é debaixo de instruções legalistas de homens, não, mas é tudo pelo Espírito de Deus. Que faz é o Espírito. É o Espírito Santo que opera em nós o querer e o realizar. Amém, irmãos? Hebreus 7, encerra com esse texto. Hebreus 7, versos 18 e 19. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança. Qual que foi revogada? Da antiga aliança. Que o homem tinha que se esforçar, então, para receber de Deus. Por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. Essa esperança superior acontece por meio da nova aliança em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Esta é a verdade do Evangelho, que nos faz ficar em paz com Deus o tempo todo. E isso acontece unicamente, meus irmãos, por meio da fé. Amém? Baseados na graça de Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Essa é a nossa fé, a nossa esperança. Amém, irmãos? Fique de pé. Aleluia. Há certas mensagens, querido, que nós precisamos ministrar aos irmãos, para que você seja bem alimentado das verdades da nova aliança, do Evangelho, para você saber. Então, cada domingo você vem aqui, e o que eu tenho que fazer é lembrar você de quem você é em Cristo. Amém? O meu objetivo aqui não é lembrar daquilo que você tem que fazer ou deixar de fazer. Não, meu objetivo é quem você é em Cristo. Te lembrar disso. Aquecer seu coração nessa convicção e paz, que por meio da fé faz você ficar seguro nele. Sabendo que pode acontecer o que for, Ele não é contra você, mas Ele é por você. Amém? Ele é aquele que abre portas, querido, que nós não podemos abrir. Isso acontece por meio da fé. É Ele quem nos santifica, quem nos justifica. É Ele quem faz a obra completa, não tem nada a ver conosco. A nossa parte é apenas falar, Senhor, amém. Aquilo que o Senhor ministrar no meu coração, eu vou fazer. É simples. E o Espírito Santo está operando em você nesses dias. O Espírito Santo está trabalhando no seu coração. O Espírito Santo está influenciando